Apocalipse capítulo 17, versículo 18.1, a mulher reina sobre os reis da terra. Então, estamos vendo que esse capítulo 17 e o capítulo 18 também, eles são dedicados a essa instituição, para nós vermos como essa instituição é perigosa e como ela é importante para o dragão. Então, continuamos falando, porque o Apocalipse realmente, se ele dedica muito tempo a essa instituição, significa que realmente ela significa muito para o dragão. Eu cito como exemplo, porque na história, a Igreja Católica matou os pagãos que não aceitavam a sua religião através de Carlos Magno, foram décadas de guerra, e é significativo ver o espiritismo celta se render à Babilônia apocalíptica. O mesmo ela fez com o espiritismo africano. O espiritismo africano teve que se submeter à Babilônia apocalíptica. O espiritismo dos astecas, dos incas, o restante que havia lá dos maias, o Império Maia tinha caído há muito tempo, todos eles eram espíritas, eram pagãos, todos eles tiveram que se render à religião da Babilônia. Os nativos aqui do Brasil também tiveram que se render. Então nós vemos como essa instituição é perigosa e como é perigosa a aproximação que a igreja evangélica, eu falo principalmente a Assembleia de Deus, está tendo com a igreja católica. E essa aproximação está ocorrendo através das igrejas reformadas. As igrejas reformadas em 2017 assinaram um acordo com a igreja católica, assinaram um acordo com a Babilônia apocalíptica, chamando ela de mãe. E as igrejas evangélicas, infelizmente, estão se aproximando das igrejas reformadas, lembrando que as igrejas reformadas mantiveram a doutrina católica do determinismo dos deuses. Você pode pegar nas confissões de fé, por exemplo, da presbiteriana, até da batista reformada, você vai encontrar algum ponto lá falando da predestinação, por exemplo, dos anjos, né? Dizendo que alguns anjos pecaram por ordem de Deus, foram predestinados por Deus, e os que não pecaram foram predestinados por Deus a serem fiéis. Essa doutrina é extremamente maligna, é a principal doutrina da Babilônia apocalíptica. E por que é maligna? Porque essa doutrina diz que o hoje dragão, ele é uma vítima de uma ordem de Deus. O querubim ungido pecou e se tornou Satanás por ordem de Deus. Isso é um absurdo. Mas isso está em todas as confissões de fé das igrejas reformadas. Então as igrejas cristãs têm que abrir os olhos com essa doutrina. E nós, como cristãos, temos que falar. Porque eu nasci na igreja e está profetizado na Bíblia que nos últimos dias, nós veremos mais à frente, Deus vai estar exortando a igreja a sair da Babilônia apocalíptica. Exortando o seu povo a sair da Babilônia apocalíptica. Isso é muito sério. Significa que nesses últimos dias a igreja, a verdadeira igreja, estaria se aproximando da Babilônia apocalíptica. Lembrar quando o Papa esteve no Brasil, no Rio de Janeiro, ele entrou numa Assembleia de Deus e rezou o Pai Nosso com o pastor. E uma Assembleia de Deus tradicional, grande aqui do Rio de Janeiro. Quando eu vi a notícia, eu pensei, deve ter sido um pastor que fundou uma igreja aí sem significado. Não, mas não era. Bom, então o versículo 18, né, Apocalipse 17, 18, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. O comentário diz, a grande cidade é Babel ou Babilônia, porque Babel é o nome que ela aparece lá no livro de Gênesis, né? Depois vai ser chamada de Babilônia. Ela reina sobre os reis da terra com a sua religião. Alguns intérpretes descrevem a Babilônia apocalíptica como sendo a cidade de Jerusalém, baseados em Ezequiel 16. Afirmam que Jerusalém é a mesma meretriz do Apocalipse. Eles pegaram por uma semelhança de palavra. Israel, naquele momento, estava praticando coisas como se fosse uma meretriz. Se você pegar lá nesse capítulo, ler diversos versículos, por exemplo, o versículo 30, ele caracteriza essa atitude, né, de Israel. Ele diz, quão fraco é teu coração, diz Adonai Yahvé, fazendo tu todas essas coisas,
obra de uma meretriz imperiosa. Ou seja, ele está dizendo que Israel está praticando obras de uma meretriz, porque ele estava adorando o mundo pagão. Lembre-se que Jeremias, um pouco antes de Ezequiel, ele teve embates com o culto a Semíramis que havia em Israel. Você encontra lá diversos textos falando da rainha dos céus. Quem era a rainha dos céus? A rainha dos céus era Semíramis. E o culto a Semíramis, você pode ver principalmente em Jeremias 44, o culto a Semíramis, ele era normal em Israel naqueles dias. E você encontra Jeremias combatendo o culto a Semíramis e algumas mulheres debatendo com ele, dizendo, olha, não, nós estamos passando dificuldade, o rei da Babilônia está aí nos invadindo. Antes, quando nós servíamos a rainha dos céus, nada disso acontecia. Ainda usaram a opressão dos babilônios por causa, dizendo que foi por ela não adorar mais a rainha dos céus. Leia o capítulo 44 de Jeremias, que você vai ficar espantado. E não só o capítulo 44, o capítulo 7 também. Bom, então Israel estava, infelizmente, praticando o culto da meretriz. É por isso que Ezequiel, um pouco depois de Jeremias, ele está no cativeiro babilônio, e ele tem essas revelações sobre Israel, no capítulo 16, e Deus diz que Israel está praticando obra de uma meretriz. Mas Israel não pode ser a mesma meretriz do Apocalipse. Por quê? Eu explico na continuação, observe. Mas há dois problemas com essa interpretação. Primeiro, a profecia sobre Jerusalém e a Babilônia apocalíptica são distintas. Sobre Jerusalém é profetizado um futuro glorioso, tendo Jesus como rei. Sobre a Babilônia apocalíptica é profetizada uma destruição completa. Uma pausa aqui para comentar. Então, eu até posso citar o nome do professor, que é um bom professor. Eu até recomendo que vocês ouçam ele, porque ele é muito bom. Natan Rufino, tem muita coisa boa, mas que vocês tenham também maturidade para essa interpretação. Não dá para chamar Israel de a Babilônia apocalíptica, porque o Apocalipse, como nós estamos vendo e veremos ainda mais à frente, o Apocalipse decreta a destruição total dessa instituição durante a grande tribulação. Então, como que alguém coloca uma possibilidade dessa? Está errado. Eu tinha comentado e estou enfatizando com vocês. O segundo problema com essa interpretação consiste na expressão que aparece nesse texto. A Babilônia apocalíptica reina sobre os reis da terra. Nós vimos que reinou sobre 5 reis antes de Roma, reinou sobre o 6º, que é Roma, e ainda reinará sobre o reino do anticristo, que é o 7º, na primeira metade da grande tribulação. Então, isso não faz sentido. O comentário prossegue. Essa profecia não se aplica à cidade de Jerusalém. Se aplica bem à cidade da Babilônia e à sua religião. Assim como a mulher do capítulo 12, perseguida pelo dragão, representa a religião correta, a Babilônia apocalíptica representa a religião corrompida. Quando você lê sobre o que Nimrod pregava, você vê que Nimrod ele faz o mesmo que a Igreja Católica e as igrejas reformadas fazem, colocando Deus num tribunal, julgando Deus. Por quê? Nimrod, ele criticou e condenou Deus, disse que Deus estava errado quando ele puniu os homens no dilúvio. Lembre-se que Nimrod, ele viveu cerca de 100, 150 anos depois do dilúvio. Então diz que Nimrod, ele diz que Deus estava errado por punir a humanidade daquela maneira. Tá bom? E assim também essa doutrina do determinismo dos deuses, o que ela prega? Ela prega que Deus também está errando, porque Deus determinou que os anjos pecassem, Deus determinaria ou predestinaria os homens a serem ateus, outros a serem cristãos.
é uma doutrina absurda, mas que infelizmente engana a humanidade há muito tempo, engana a Igreja Católica, esses católicos que estão ali, né, sinceros, não sabem o que está acontecendo, não sabem que são herdeiros de uma religião pagã muito antiga, tá bom? Acreditam que a Igreja Católica teria autoridade para mudar a doutrina da salvação, porque foi isso que ela fez. Até o ano 410 da era cristã, a Igreja cristã sempre pregou o livre-arbítrio. Todos os escritos anteriores à Igreja Católica defendiam o livre-arbítrio, porque Israel defendia o livre-arbítrio, a Bíblia defende o livre-arbítrio, a Igreja primitiva toda defendia o livre-arbítrio. Quando foi organizada a Babilônia apocalíptica com características cristãs, 80 anos depois, o que Agostinho de Hipona fez? Um homem que defendeu a teoria da guerra justa, dizendo que a Igreja Católica podia matar para implantar o reino de Deus. O homem que já defendia o purgatório, usava o incenso de Júpiter, que era o símbolo do diálogo com o demônio. E isso já estava sendo usado oficialmente na Igreja Católica há 80 anos. Aqueles homens não eram homens de Deus. Eles não tinham autoridade para mudar a doutrina da salvação, como ninguém tem e ninguém nunca terá. Então, essa é, infelizmente, a realidade de como foi mudada a doutrina da salvação, e a Babilônia apocalíptica continua enganando as pessoas, né?